então nós tivemos 70,6% de satisfatório, 20,6% de pouco satisfatório e 8,% de insatisfatório. Destaquei, fiz alguns recortes daquelas respostas e a maioria se colocou nesse patamar de que a turma engajou-se nos períodos de isenção para o Enem, de modo que a participação dos estudantes atingiu mais de 90% e realmente isso aconteceu. Quanto à avaliação em relação às atividades de recomposição das aprendizagens, vocês isso aí colocaram é grupo. recomposição Eu vou inventar um agora em e coloco. leitura e Eles produção, compartilham de novo. 64,7% satisfatório, 35,3% pouco satisfatório. Num recorte que foi feito em relação à resposta de vocês, os trabalhos ainda estão no início, porém os estudantes aos poucos têm aderido. E realmente isso foi o que nós temos percebido, tanto eu como Sidney, né? Em relação às atividades de recomposição em resolução de problema, 50%, tanto um como o outro, pouco satisfatório e insatisfatório. E a opinião na maioria foi que estamos trabalhando e evoluindo aos poucos. Quanto aos instrumentos, né, que são os fatos, relatórios, as fichas de atendimento, 82,4% satisfatório e 17,6% pouco satisfatório, onde a opinião da maioria foi: os trabalhos ainda estão no início, deste modo, os relatórios ainda apresentam características diagnósticas e introdutórias. Isso realmente é perceptível. E o que foi orientado em que tem se abordado que permaneça, né, quanto isso que nós já havíamos definido, tema definido pela turma, tema específico da turma, não se deve utilizar um tema único para toda a turma, ou seja, cada turma com o seu tema. Por quê? É o perfil da turma quanto projeto de vida que está sendo processado em relação a esse tema escolhido. O que ficou também definido, que já se foi colocado, que eu desde o início falei. São pontos que a gente já viu, mas a gente já está pontuando novamente para que a gente aprimore o que já está se fazendo. Dimensão estratégica trabalhada com a turma e organizada por período do ano. Dimensão estratégica, sustentabilidade ambiental é o que estamos trabalhando agora, de abril a maio. Atividade de recomposição de leitura. Uma atividade por semana, a partir do tema e da dimensão estratégica. Maio, todos os alunos no grupo 1, ainda não categorizamos em grupo 2, grupo 3. Ainda estamos organizando isso aos poucos para a gente poder, vocês definirem, né? Uma atividade por semana a partir do tema e da dimensão trabalhada, permanecendo ainda maio, o grupo 1. Aliás, abril e maio, grupo 1. Colocaram aqui, tem maio, mas abril e maio. Quando a gente falou que eram 2 atividades no dia, isso corresponde uma para leitura e uma para resolução de problema. 1 hora para uma e 1 hora para outra. Dependendo da contextualização dessa atividade, ela pode englobar essa questão da recomposição em leitura, mas atendendo em 2 horas.
chega o momento da gente poder avaliar alguns materiais que foram preenchidos, foram enviados e que a gente vai observar se eles atenderam a esses critérios, como o tema, a dimensão estratégica, o descritor, a relação quanto o plano de atividade e quanto ao plano de atividade e a temática se está atendendo. Então, vamos ver. Então, eu coloquei alguns aspectos ocultos para não destacar aqui em relação ao professor, mas sim a análise do que está sendo apresentado. A gente não está aqui para fazer julgamentos, nem tampouco destacar alguns pontos assim que possam estar totalmente errados, mas sim para que a gente possa melhorar. Então, veja só, o tema, a linha do tempo foi o tema geral do professor. A dimensão estratégica do mês entre abril e maio, sustentabilidade ambiental, está aqui os meses a serem trabalhados. Quanto os objetivos foram atendidos no plano de atendimento, sim, foi colocada aqui as dificuldades apresentadas, foram colocados aqui os objetivos, foram colocados aqui os descritores, foram colocados aqui como ele irá trabalhar a recomposição em cima da sustentabilidade, quanto à temática também, os materiais utilizados e os dias da semana que ele vai trabalhar. Então, analisando, houve o tema, como eu mesma já passei para vocês, sim. A dimensão, sim. O descritor, sim. Houve uma relação com a temática, O secretário está querendo ajeitar todo a temática, se houve uma relação, isso vai ficar explícito quanto à atividade relatada pelo estudante monitor. Ele vai estar observando, bem como vocês estarão relatando no relatório com as evidências. Então, vai ficar muito mais claro quanto ao desenvolvimento dessas atividades, da proposta que está sendo feita na atividade de recomposição, quanto o plano de atendimento, fica mais explícito a gente perceber que houve essa relação do cumprimento dos critérios a serem atendidos nas atividades de plano de atendimento. Porém, esse ficou nítido que possivelmente não, ele não está atendendo a proposta, a iniciar principalmente pela proposta. Quando o professor diz que ele realizou uma atividade que está registrado pelo aluno, estudante e monitor, que foi entendido que essa atividade em relação a esse objeto, a esse conteúdo, digamos assim, dengue, estrutura do vírus, sintomas e prevenção. Aí a gente tem que se questionar qual é a relação que essa abordagem tem a ver com sustentabilidade ambiental e a temática geral. No meu ver, eu vejo que está um pouco distante, a não ser que estivesse bem explícito a dinâmica dessa atividade relatada no relatório do estudante monitor. Então, eu creio que está sim. Está, na verdade, havendo assim
uma confusão em relação à temática do programa da série, quanto a temática, quanto à abordagem específica para as atividades direcionadas para ao programa. Então, para mim, isso está fugindo em relação à proposta que a gente tem que realizar. Então, gente, para a coisa ficar mais amarrada, propuseram que a gente elaborasse um projeto simples, muito simples, para que vocês não tomassem muito tempo de vocês quanto à elaboração dele. Então, eu apresento um modelinho aqui muito simplório de um projeto de pesquisa que será enviado no Drive, na pasta de vocês. Vou também disponibilizar no WhatsApp para vocês terem já um contato direto com eles e que vocês realizem dentro deste modelo. Ele traz sugestões de atividades, sugestões, dá um certo direcionamento para que vocês tenham maior facilidade, maior rapidez para a realização deles. Porém, vocês fiquem à vontade de fazer ele completo, como achar melhor, mas eu acredito que ele, nesse modelo, facilita muito a devolutiva, para que a gente possa acompanhar o trabalho e amarrar quanto a temática, quanto às atividades. Então, eu vejo que ele está bem didático para que a gente possa trabalhar. Então, ele tem uma data de entrega, que é no dia 23 de maio, bem como o relatório do monitor, no dia 23 de maio. E, por último, no dia 26 do 5, o fato e as evidências de maio. Então, os principais pontos abordados nas reuniões que tivemos para repassar para vocês, foi isso aqui. Vocês têm alguma colocação para fazer? Oi. Oi, Quitéria. Eu estou dando uma olhada aqui nas datas. Nesse caso, o projeto de pesquisa, se houver erro, vocês vão mandar um feedback de volta? Sim. Porque, como ele é anual, ele vai estar ali bem... você vai estar organizando ele para todo ano. Então, a gente dá um retorno, sim, caso haja uma necessidade. Assim como a gente está fazendo em relação ao FAT e em relação à ficha de atendimento, onde a gente está fazendo essas observações. E, aliás, foram enviados como solicitado, porém alguns não foram, porque eu já havia percebido que não estava atendendo a proposta. Esse, por exemplo, quanto da dengue, ele não foi. Então, outros foram, para que a gente, não só em relação ao Theo Brandão, mas em todas as escolas, passaram por observações e pontuaram e fizeram essa avaliação. Essa avaliação foram feitas com todos os professores, principalmente da primeira GE, e a gente está dando esse feedback a vocês dos resultados, né? E também propondo melhoras em cima dessas avaliações feitas. Então, uma das análises feitas para que a gente possa melhorar nas próximas elaborações são os planos de atendimento, que eles não estão batendo muito com os relatórios de evidência, com os relatos
do estudante e monitor. Então, não está havendo algo alinhado. O aluno registra uma coisa, mas o plano de atendimento tem outra. O professor relata no plano de atendimento, mas no relato de evidência está outra. Isso não é geral, mas tem acontecido e a gente tem um certo atenção para ver essa questão do desenvolvimento quanto a essa prática, a proposta principalmente. Mais alguma colocação? O Quitéria, só para reforçar, né? Para não deixar tudo para a última hora, né? Como naquele dia que você ficou até 9 horas da noite, né? Isso. 9 horas? Eu, 9 horas, não. E até 1 hora da... Foi comer 9 horas, né? Não, 1 hora não, porque o prazo era até 11 horas, né? Mas um pouquinho. Mas eu faço com prazer. Apesar de ser cansativo, mas quanto antes, melhor ainda. Então, 26, 25, por favor, envie esse PAT. E se quiserem outro momento de oficinas para o preenchimento do mesmo, para evitar tais distorções das propostas, a gente faz, certo? Bom, ainda não terminamos. Bom, as evidências que vocês me enviaram, eu montei esse material, esse slidezinho, e vou estar enviando tudo juntinho. À medida que forem até, digamos, segunda-feira, eu vou pedir um prazozinho, caso se prontifique em mandar mais, eu estarei agregando a esse material para ser enviado. Então, vamos lá, viu? Recomposição da aprendizagem é o foco principal, né? É o eixo norteador que agrega a eles as temáticas, né? E as dimensões para dar uma certa promoção quanto ao desenvolvimento dessas atividades, com um propósito não só das recomposições, mas no objetivo maior. Dimensão estratégica, sustentabilidade ambiental e os materiais de vocês. Vou passando. E aí, gostaram? E aí, gostei, estou lindo. Sim, com certeza. Sim, bem legal. É só isso, gente, mas tem uns pontos que a gente precisa colocar em relação ao CIGEP. Eu já tinha conversado com alguns professores que já havia colocado em reuniões anteriores com os coordenadores e se repetiu novamente. Quanto ao registro de qualquer informação que a gente tenha que ter em relação ao porquê do aluno estar em vermelho, a quantidade de faltas, a gente tem que ter esses relatórios, tem que estar bem amarrado, fundamentado, para quando forem questionar o porquê daquele vermelho, o porquê de tantas faltas, tem que fazer um relatório mensal. E quais foram as ações tomadas em relação a isso?
busca ativa, que é uma das atribuições do professor mentor. Ligar para esse pai, para o responsável saber e informar também porque o aluno não está frequentando a aula. Muitas vezes o aluno está na escola, o pai vai dizer, mas eu mando o menino para a escola, mas ele não está assistindo a aula. Mas o aluno na escola é a responsabilidade de todos, coordenador, direção, de saber o porquê desse aluno não estar em sala de aula e promover ações para que ele vá para a sala de aula. E justificar e procurar esse aluno para ele se explicar, comunicar aos pais, o responsável. E informar também que ele não está. Então, isso tem que estar em relatório, isso tem que estar bem amarradozinho, para que a gente tenha argumentos de se colocar diante de uma situação que se cobra. O aluno está com muitas faltas no CIGEB. O aluno não está com frequência. O aluno, coisas desse tipo. Então, isso foi muito colocado para que a gente tenha registro dessas ações, justificando os motivos. Até porque, como já falaram e repito, uma das atribuições é busca ativa. Então, a gente tem que agir e registrar dessa forma. Cid, você quer colocar alguma coisa sobre isso? Aí o caso dessa planilha que a gente está fazendo ontem, né? Isso. Nós passamos ontem à tarde todinha, planilha de novo, enorme, ainda tem um professor que falta registrar o RG. Aquela dúvida que o Zé Carlos tirou, Quitéria, que a nova carteira, o CPF, serve como RG. Não foi isso que o Zé Carlos disse? Isso. A gente, ao preencher, dá um retorno a eles. Aliás, a gente está alimentando, né? Porque ainda tem muitos casos para que a gente pesquisa. Sentamos ontem, pesquisamos no SAGEAL, encontramos os problemas, consultamos a Receita Federal para ver como é que está o CPF deste aluno, do responsável ou do aluno maior. E realmente a gente encontrou os problemas que está impedindo dessa conta, não está sendo inclusa. Um dos casos é que o aluno, você indo ao SAGEAL, não sei se vocês têm acesso, mas indo ao SAGEAL, você vai verificar que o aluno tem 3 RAS. Então, isso já é de responsabilidade da secretaria, solicitar que unifique esse RAS desse aluno. É um dos impedimentos. Então, isso vocês precisam saber para que vocês registrem lá e dá um retorno ao aluno, que ele vai cobrar, eu não recebi, coisas desse tipo. Outra situação é o nome da mãe, é o nome do pai que é responsável, mas o aluno informou a conta da mãe. Tem que fazer essa alteração lá. Então, a gente descobre verificando o SAGEAL. O aluno está sem dados cadastrais, mas foi atualizado, como no caso da Lília, já vai atualizar e a gente já informou que foi resolvido, viu, Lília? Esses casos pendentes que o SAGEAL está atualizado, a gente já informou que foi resolvido. A gente está pegando na tua palavra que você disse que já ia preencher, ou se é que já não preencheu. Então, a gente precisa registrar, fazer relatório de tudo, principalmente esses números de faltas, informar e verificar os motivos, para que depois isso não venha cair sobre o professor e não saber se explicar o porquê de tantas faltas desse aluno. Verificar também as aulas iniciais tem maior falta. Se são as aulas finais que têm maior falta, e fazer um certo comparativo. É importante que se faça isso. Ele deu um exemplo também em relação à frequência do aluno no CIGEP. Segundo ele, disse que no CIGEP o aluno estava com frequência, recebeu tranquilamente. Mas no SAGEAL, este aluno estava com falta, com muitas faltas, era um aluno desistente. O que é que ele disse, né, Cid? O que foi que ele disse, Cid? Aí o professor vai ter que responder e gastar o dinheiro para pagar ao Estado
Essa pessoa que a Quitéria está dizendo é o Silvestre, tá? É o Silvestre. É Sidney nem Quitéria que disse isso, não. É responsável. Estou falando um pouquinho que eu estou com a gripe da pera, viu, Quitéria? Ah, tá certo. Então, gente, no geral é isso aqui. A gente tem... Eu gostaria de fazer uma pergunta. Oi. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Estou ouvindo agora. Eu estou com muitos alunos com problema de precisando mudar o responsável. E eu já pedi à Secretaria de Educação, através de formulário, a inclusão da conta. E de todas as contas que eu pedi, só uma entrou. E eu já pedi para os pais irem na secretaria para poder colocar a conta no SAGEAL, os dados no SAGEAL do novo responsável. E os pais dizem a mim que já foram 2, 3 vezes na secretaria. E quando eu vou olhar, a conta não consta no SIGEP. Aí eu estou com esse problema, inclusive eu até comuniquei ao professor Sidney, e eu já estava pensando o que é que eu devo fazer, porque já até me disseram assim, por que você não encaminha para a Secretaria de Educação, os pais irem para a Secretaria de Educação? Aí eu gostaria de saber se eu devo encaminhar os pais para ir na Secretaria de Educação, porque eu estou com um caso que a família não conhece o responsável que está cadastrado no SIGEP. Inclusive, na matrícula está dizendo que é uma tia, mas só que não é tia de verdade. Isso foi na época que teve uma matrícula que quando a menina morava com a mãe mandou uma amiga fazer a matrícula. E o pai não conhece a pessoa, a estudante não conhece a pessoa, e o nome que aparece no projeto é dessa pessoa desconhecida, eu não tenho nenhum dado dessa pessoa, entendeu? Nem na matrícula também não tem. Aí o que acontece? Eu estou com esse caso, eu estou com um caso de que a mãe não quer que o pai, porque é separado, não quer que o pai receba, e a conta está no nome do pai. Eu estou com alguns casos e que eu quero saber como eu devo agir, se eu devo encaminhar os pais agora para a Secretaria de Educação, porque já que não resolve na Secretaria da Escola, já que não resolve com a solicitação da inclusão da conta, e esses casos ainda estão sem conta, e eles ficam me cobrando, entendeu? A primeira coisa que você tem que fazer é essa sua fala estar registrada e passa para a gente. Agora, jamais o pai tem que ir a SEDUC, até porque é uma responsabilidade do professor tutor tentar resolver. Mas não estou conseguindo mediar essa solução. Porém, tem casos que são pessoais, essa de briga entre casais, de não querer que um e outro separado, isso já não tem. Também tem o Quitério, eu também tenho um caso. Tem que mediar essa o Quitério também tem um caso que é um menor sob guarda, que antigamente ele tinha uma guarda de uma pessoa e essa pessoa que está registrada no SIGEP, só que outra pessoa entrou com um processo, que ele não mora mais com a anterior, ela tem o processo de guarda judicial, ela já apresentou, eu mandei ela levar na secretaria o processo de guarda, ela já me mandou para mim o processo de guarda, e o nome que está no SIGEP é de uma pessoa que não tem mais a guarda do menor, e inclusive não está mais com o menor, como estudante, entendeu? Faça esses relatos, registra esses relatos, manda para mim ou para o Cid. A relação com o nome do aluno, para que, e os relatos abaixo, que a gente já vai encaminhar para um outro setor. Sei. Esse é um dos últimos setores que a gente pode tentar resolver. Certo. Agora, em relação ao excesso de faltas, eu tenho comunicado aos pais, só que o que acontece? O aluno tem tantas faltas, eu converso com os pais, o aluno continua faltando, entendeu? Eu converso com os alunos e eu converso com os pais. Até para a escola tomar Mas tem casos bem difíceis. Reações para isso ser revertido. E verificar em que se é no início ou no final, e por quê? Tem que haver realmente. Tá certo, tá. Obrigada. Lília? Oi, estou aqui, boa noite. Eu estava olhando também meu SIGEP, realmente aquele rapaz que eu disse que era desistente, né? Não, eu troquei, tenho 2 desistentes.
e o Kevin, que entrou agora, né, no CIGEPRO. Mas, enfim, os casos de conta, eu tenho uns e-mails salvos que eu mandei, né? Então, tem 2 alunos que realmente a conta não entrou, aí já não é comigo. Agora, a minha pergunta mesmo é o seguinte: como é que a gente vai monitorar o menino chega na primeira ou na última aula? Assim, não, porque o que eu estava fazendo com a minha aluna mentora era esse monitoramento por dia, não por aula. Entendeu? Não tem como eu fazer um gráfico por aula. Não tem como eu saber se ele chegou na hora ou não. Porque os meninos gaseiam. Eu sei que eu já mandei vários entrar na sala. Lília, E aí, diga. um material bom para verificar o número de faltas, para a gente ter uma ideia que o aluno está em que momento mais presente ou não. É aquela ata. Sim, mas aquela. Não, aquela. Eu concordo com você. É um dos instrumentos. Eu sei, mas aquela ata, ela faz o cômputo geral do mês, puxando. Mas, assim, para a gente ter uma real noção se é a primeira, se ele chega atrasado, teria que fazer aula por aula. Aí é onde entra o estudante e monitor. Então, o meu estudante, ele faz por dia, se o menino veio ou não. Agora, o material que eu entrego para ele é por dia, ver se aconteceu, tipo, nesse dia choveu muito, aconteceu isso, né? Nessa demanda. Agora, ele está olhando todo mundo que gazeia e todo mundo que chega de antes e depois. Eu acho uma coisa tão inviável. Não é tão inviável, mas há possibilidade de se verificar. Não 100%. Teria que fazer uma nova ficha que seja por aula. Faria uma nova. A gente pode alterar a forma de registro e que seja integral. Ele marcar se o aluno está faltando. A gente pode até orientar para que coloque a quantidade de falta. Faltou para aquele aluno. Eu vou gostar que seja uma coisa unificada, assim, porque vamos supor, eu peço para minha aluna mentora uma coisa, o outro professor pede para outro, então era melhor unificar isso. Eu continuo achando algo muito... A gente pode reelaborar o material para também acho fazer uma ficha, porque realmente o número de falta está, tem turmas que está assim gritando. Não, a minha turma, que é o primeiro em 03, é uma turma que ela não é faltosa, mas são alunos que gazeiam, entendeu? Tem muito aluno que sai, que não entra para a próxima aula. Esse que está gazeando, ele está na escola, mas ele está gazeando a aula. Então, o aluno monitor, ele vai estar marcando, ele não esteve nessa aula, ele não esteve nessa aula. Aí fica mais fácil de você a gente identificar esses casos e ter ações. Então, eu sugiro que, assim, pelo menos assim, faça um modelo de material para a gente passar para o aluno mentor. Se você puder fazer até uma reunião breve com eles, eu até agradeço. Eu tive um momentozinho, mas não tratei especificamente isso, não. Pontuando essa situação. Mas aí a gente faz, eu e Sidney faremos. Pronto, eu agradeço. A minha maior preocupação era essa. Obrigada. Alguém mais? Só reforçando, né? O que a Sheila falou. Não é para levar nada para a Secretaria da Educação, antes passar por nós, antes passar pela GERE, para depois chegar na Secretaria da Educação. Jamais. Mandar porque está parecendo que não tem coordenadores para resolver isso na escola nem na GERE. Aí é um atropelo, né? Porque vai dizer, para que tem coordenadores? Você está mandando direto para a Secretaria da Educação. Entendeu? Caso, a gente tem que botar todos dentro da gente. Se não conseguir, o Silvestre ou o André, eles mandam para a Secretaria da Educação. Eu acho que funciona. Isso, exatamente. Não vai para lá, não. Tá? Pronto, gente, encerramos, né?
Boa noite. Bom final de semana. Boa noite, bom fim de semana. Melhoras e Boa noite, bom final de semana. Boa noite, bom fim de semana. Boa noite. Peraí,